E a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro disse que a Polícia Federal batizou uma operação com o nome bíblico para atingi-la. Na presidência do PL Mulher, Michele também admitiu que pode se candidatar para algum cargo eletivo já em 2024. A Yasmin Costa volta então ao Jornal Jovem Pan com as informações. Pois é, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro confirmou que pode ser candidata a algum cargo eletivo. Mas, segundo a própria Michele Bolsonaro, tudo depende de uma determinação vinda de Deus. Essa declaração da ex-primeira-dama foi dada durante uma entrevista que ela concedeu ao Diário do Poder. Michele Bolsonaro, ela também avaliou que a Polícia Federal batizou uma operação que investiga a possível tentativa de venda de joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro com um versículo bíblico numa tentativa de debochar para atingi-la por conta da fé que ela tem. E olha, começou a circular, principalmente agora no final de semana, nas redes sociais, imagens de um culto que aconteceu na última quinta-feira em Taguatinga, aqui em Brasília, onde Michele Bolsonaro aparece no palco fazendo um discurso e chega a dizer que ela e o ex-presidente estão sendo perseguidos e injustiçados. Mas, amados, a gente não pode perder a esperança. Nossa esperança está em Cristo Jesus. Eles vão nos atacar. O Senhor não nos prometeu que seria fácil. O Senhor falou que nós seríamos perseguidos. Todos aqueles que tivessem Cristo como Senhor e Salvador seriam perseguidos. E nós estamos sendo perseguidos e injustiçados. Mas eu sei em quem eu tenho crido. De Brasília, Yasmin Costa. Obrigado pelas informações, Yasmin Costa. Fernando Capês, quero conversar contigo. Capês, de alguma forma, Michele Bolsonaro pode usar toda essa situação que está acontecendo com ela e com o ex-presidente Jair Bolsonaro de alguma maneira positiva para levantar o nome dela em frente ao partido ou numa possível candidatura, enfim, como é que você avalia tudo isso? Olha, Cine, se a gente fizer um paralelo com o que está acontecendo nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump está sofrendo um indiciamento atrás do outro em estados dominados pelo Partido Republicano. E o Attorney General, que é o procurador-geral Merrick Garland, tem acobertado uma série de denúncias com relação ao presidente Joe Biden, inclusive envolvendo Hunter Biden, propina paga para uma empresa ucraniana, empresa chinesa, uma série de confusões. Então acontece o seguinte, se a população perceber que existe uma certa injustiça e que há uma certa dose de perseguição, claro que isso vai reverter eleitoralmente a favor da Michele Bolsonaro. Claro, o eleitor sempre gosta daquele que é vítima. Então, se ela conseguir passar uma imagem de vitimização, ou de vítima efetivamente, claro que isso vai repercutir. Nós temos que considerar o seguinte, nós estamos falando de uma organização criminosa de venda de presente, de um crime gravíssimo de falsificação de carteirinha de vacinação. Então, é necessário, claro, dar a esses crimes a sua real dimensão, se é que existem crimes. Cheguei até já a escrever 2 artigos no seguinte sentido: não há crime sem lei que o defina. Somente a lei pode dizer o que é crime. Para que você afirme a existência de um peculato, é necessário que os presentes constituam, por determinação legal, patrimônio da União. Aí sim teria havido um desvio de patrimônio da União em proveito próprio. Para que haja corrupção passiva, é necessária a vantagem indevida. Para que a vantagem seja indevida, os presentes têm que pertencer também à União. Existe uma decisão do Tribunal de Contas da União e não uma determinação legal nesse sentido. Se receber presentes e ficar com eles caracteriza crime, vamos lembrar que o ex-presidente Dilma Rousseff recebeu presentes. O presidente Lula recebeu presentes. E se é crime ficar com eles, a devolução posterior não retira o caráter criminoso do fato. Então a gente tem que ter uma análise jurídica, ponderada, não se deixar levar pelo momento, nem pela narrativa, porque o fato jornalístico pode ser interessante, mas ele tem que ser também um fato jurídico, senão ele não produz
efeitos na órbita do direito. Então, eu acho que ela pode sim, desde que bem assessorada. Eu tenho visto aí, tanto do ex-presidente Bolsonaro como dela, graves equívocos de quem está fazendo toda a orientação para eles, estão sendo muito mal orientados, mas eu acredito que, se analisarmos juridicamente o que está acontecendo, eu não vejo, sim, motivo para uma prisão ou para que ela seja submetida a um processo criminal. Vamos aguardar. Se ficar a imagem de perseguição, claro que isso repercutirá favoravelmente, tanto para ela quanto para o ex-presidente Bolsonaro, no eventual potencial eleitoral. Muito obrigado, Fernando Capês. Até mais.